Abra sua Bíblia comigo, querido. Isaías, no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe que a intercessão do povo, ela produz, ela gera a intervenção de Deus. Amém? Um povo que ora, um povo que intercede, que constrói lugares de intercessão, sempre vai gerar a intervenção divina. Então eu acredito muito, irmãos, numa intervenção divina nessa nação, na sua família, na minha família, na nossa casa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos mover-nos em oração, oração de intercessão. Para quê, pastor? Deus precisa da minha oração para fazer? Não, irmãos. Deus não precisa que você ore para que Ele faça, mas é capaz de Deus fazer e você não participar disso. Amém? Deus faz e você não participa, porque você não está inteirado, não tem paixão envolvida, não tem intercessão envolvida. E é interessante que a igreja, ela sempre trabalha para Deus vir, mas nesses dias eu creio que Deus está nos ensinando para a gente ir, para ver como Deus está vendo cada situação. Porque às vezes a gente passa mais tempo trazendo Deus para baixo, querendo que Deus venha aqui resolver nossos BOs, e Deus está dizendo: sobe aqui você e olha como eu estou olhando para isso, para que você tenha uma intercessão inteligente. Não é só orar, é orar com inteligência, porque às vezes eu posso estar orando coisas que Deus não quer fazer. Amém, irmãos? Às vezes eu posso estar orando. Sabe quando o Senhor procurou Samuel e disse: Samuel, até quando tu vai chorar por Saul? Você lembra disso? Até quando você vai chorar por Saul, tendo eu o rejeitado? Então às vezes nós podemos estar levantando altares que Deus está derrubando, altares até na nossa vida. Então eu queria gastar um tempo com a gente aqui, que na nossa prática da maior missão, que é a missão da nossa vida, porque se a gente praticar a missão da nossa vida, nós seremos aperfeiçoados para viver a vida da missão que nós temos que fazer para Deus. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, uma das coisas, uma das dificuldades que a gente tem é chamar visitação de avivamento. Às vezes a gente tem uma visitação, mas aqui não é ainda um avivamento, e a gente para na visitação. E a gente tem que continuar, irmãos, porque nem toda visitação vai gerar um avivamento. E às vezes a gente para no meio da visitação e fica. E Deus está dizendo: intercede, acredite mais, entre um pouco mais, vá um pouco mais adiante. Então Isaías 55 e o versículo 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinhos crescerá o cipreste,
e em lugar de sarça crescerá a murta. Isto será para o renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Aleluia, aleluia. Isaías aqui está falando sobre um convite aos sedentos. Isaías é maravilhoso, né, irmãos? É aquele cara que só via problema nos outros, só via defeito nos outros, até o capítulo 6. No capítulo 6 ele tem uma visão da eternidade. E aí, aquele cara que dizia ai de ti, agora passou a dizer ai de mim. Você não consegue se enxergar até que você tenha uma visão da glória de Deus. Uma pessoa que ela tem uma visão da glória de Deus, ela para de tocar na vida dos outros e começa a tocar na sua mesma. E quando Isaías viu a glória de Deus, ele já se ofereceu para o trabalho. Até o capítulo 6 você vai ver Isaías profetizando para os outros: ai de ti pecador, ai de ti prostituta, ai de ti não sei o que, ai de ti não sei o que. Mas no capítulo 6 ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então eu disse: ai de mim. Porque enquanto o homem não tem um encontro com a glória de Deus, ele só tem palavras para falar dos outros. Mas quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele fecha a sua boca, e o único pecador que ele enxerga é ele mesmo. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro, ele reconhece como ele estava, ele reconhece em que lugar ele habitava, ele reconhece a sua mazela, que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Na hora, o anjo vai e passa, pega uma brasa, passa na sua boca. Você conhece o texto? E o anjo diz para ele: a tua iniquidade foi tirada. Ou seja, quando ele teve uma visão com a glória de Deus, ele reconheceu o seu pecado. Então não adianta, irmão, ninguém reconhece seu pecado até ter uma visão da glória de Deus. Ninguém reconhece seu orgulho, a sua soberba, não é? Ninguém reconhece a sua vaidade, ninguém reconhece as suas mazelas até ter um encontro com a glória de Deus. E toda pessoa que busca a glória de Deus é uma pessoa que vai sendo periodicamente transformada. Por quê? Porque ele vai entrando na glória de Deus, ele vai sendo transformado. Por que ele vai sendo transformado? Porque ele começa a olhar para ele e dizer: cara, eu não sou crente não. E Isaías, quando viu ele disse: eu vou morrer, eu vou perecer. Mas o Senhor disse: calma. Ele disse: eu sou homem de lábios impuros. E o Senhor tocou nos seus lábios. Por que o Senhor tocou nos seus lábios? Porque o Senhor só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. O Senhor não reconhece onde você não reconhece que precisa ser tocado. E o Senhor já tocou e já enviou. E ele disse, e o Senhor disse: a quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim. Já viu que Deus não tem problema de te usar? O problema de Deus não é te usar, Ele quer te usar, Ele só não pode usar de qualquer jeito. Ele não quer usar de qualquer jeito. Por isso Ele quer transformar você primeiro. Ele quer transformar a gente. Não dá para ir trocar o pneu com o carro andando, irmão. Tem que parar o carro para trocar o pneu. Amém? E às vezes coisas pequenas das nossas vidas, elas atrapalham a gente de fazer muitas coisas grandes. Coisas pequenas das nossas vidas, elas atrapalham muito a gente de fazer coisas grandes. Então esse texto é maravilhoso, porque o Senhor diz: os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, nem os meus caminhos são mais altos. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Porque enquanto Isaías estava embaixo, ele só via defeito nos outros. Quando o Senhor disse, e o Senhor levou ele para cima, que ele viu a glória de Deus, ele viu como Deus vê a terra. Ele só via problema na terra, mas quando Deus leva ele para o andar de cima, ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Ele começou a olhar para o mundo com uma visão celestial. E isso Deus quer fazer com todo crente. Amém? A gente passa a vida inteira puxando Deus para baixo. Deus vem aqui pagar minhas contas. E Deus diz: sobe aqui você e vem ver como eu vejo a terra. E se você vê como eu vejo a terra, você vai ter habilidade, capacidade e as ferramentas para ajudar as pessoas. Aleluia. Eu sinto graça nessa palavra, irmãos. Sabe, Isaías está lá embaixo, está dizendo: olha, ele só acusa os outros, só aponta o dedo. Mas quando ele vê a glória de Deus, que Deus leva ele no altar, ele começa a ver que toda a terra está cheia da sua glória.
E Isaías, dali em diante, aquele profeta que só via pecado nos outros, só via problema nos outros, ele passa a ser o profeta da esperança. Ele passa a ser o profeta messiânico. E dali por diante ele começa a profetizar sobre a vinda do Messias. Aleluia, amém, porque ele começa a ver que toda a terra estava cheia da sua glória. Amém, esses homens e essas mulheres que Deus precisa. Agora, enquanto você tem uma visão terrena, ela será terrena, animal e diabólica, porque essa é a sabedoria da terra. Mas quando você sobe e entra num ambiente em Deus, você vai trazer esperança para as pessoas que estão sem esperança, para pessoas que não têm mais saída para elas. E você vai ter sempre uma palavra de alento. Você vai ter sempre um braço, uma mão estendida. Você vai ter sempre até recurso para servir. Por quê? Porque você está vendo a terra como Deus vê a terra. Mas Deus vai destruir tudo. Não, irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus não quer destruir nada nem ninguém. Ele quer restaurar todas as coisas. Deus não tem prazer nenhum em tirar o sopro de vida de alguém. Aleluia. Seja otimista. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja otimista. Você sabe qual é a diferença do otimista e do pessimista? É que o otimista, em toda dificuldade, ele vê uma oportunidade. E o pessimista, em toda oportunidade, ele vê uma dificuldade. George Bernard Shaw, eu acho que é o nome dele assim, Shaw, não, George Bernard Shaw. É esse nome que você falou aí. Ele falou uma coisa interessante: que o otimista criou o avião e o pessimista o paraquedas. Agora os dois são necessários. Numa visão celestial, o otimista é importante, mas o pessimista também. Quem é o pessimista? Aquele que olha para o pé. Não é isso. Estou só brincando. Todos os dois são importantes. O avião é importante, o paraquedas também, não é? Mas um criou o avião, o outro pensou: não, e se cair? Aí ele foi e criou o paraquedas. É importante ter o pessimista também na equipe, ou não é? Aí você diz: esse cara só pensa coisa ruim. Não, ele está tentando te ajudar. Ele está tentando te ajudar, é o zelo. Amém? Agora, se eu não tiver uma visão celestial do que eu estou fazendo, querido, eu só vou ser pessimista, porque eu vou sempre me mover pela realidade presente. E a realidade presente muitas vezes não contribui, na maioria das vezes não contribui com uma visão celestial. A maioria dos milagres das escrituras não tinha condição nenhuma de acontecer. Quando Deus quis mandar água, Ele disse: não vai chover. Segundo Reis capítulo 3, Ele disse para aqueles 3 reis, Josafá, Jorão e o rei de Edom, Ele disse: olha, não vai chover, não vai ter trovão, mas todo vale se encherá de água. Aí você disse: como? Olha os milagres que Jesus fazia. Ele diz: tira a moeda da boca de um peixe. Faz quanto tempo que você não tira uma moeda da boca de um peixe? Quanto tempo faz que você não dá uma caminhadinha assim sobre as águas? Quanto tempo faz? Você nunca tentou? Você nunca tentou? Quanto tempo faz que você dá mais atenção para o extraordinário do que para o óbvio? Quanto tempo faz que você não chora pelo extraordinário? Por quê? Porque a gente é muito óbvio, irmão. A gente ficou muito lógico. Nós queremos um evangelho na lógica. Quando alguém diz para a gente que foi curado, a gente diz: verdade, você já viu os exames? A gente tem dificuldade de crer no sobrenatural. A gente quer que o óbvio comprove o sobrenatural. E ele não vai comprovar, irmãos, porque evangelho é loucura. É loucura. Ou você perde o juízo e faz uma loucura, ou você vai ficar a vida inteira andando no óbvio e chupando o dedo, porque você vai ver gente louca. Ei, se prepara, você vai ver gente louca
vivendo coisas extraordinárias, e você ainda vai criticá-los. Você vai dizer: não, isso é muita meninice, é muita, não sei para que tudo isso. Você está me entendendo? Ou você perde o juízo, dá um aleluia, irmão. Isso, experimenta fazer uma coisa louca. Eu faço ainda, né? Tem coisas que não pode falar, que senão os internautas, eles arrebentam a gente. Mas de vez em quando, às vezes estou dirigindo, eu faço uma pegadinha, faço. Eu digo: Senhor, tu está aqui mesmo, não está? Tá, então prova. Eu peço sinais, me dá um sinal. Eu vou parar o carro ali, vai pousar um passarinho em cima do meu carro. Cara, você não acredita. Passarinho não posa em carro, ele posa em árvore. Ele faz cocô no carro. Mas se você pedir, ele faz cocô na árvore e posa no carro. Você tem que entender o que eu estou dizendo, tentando tirar você da caixa. Eu não estou dizendo para você virar místico. Não, eu estou dizendo para você aprender a viver coisas sobrenaturais. Você precisa acreditar, irmão. Se a farinha de uma viúva pode crescer dentro da panela dela, e o azeite pode crescer dentro da botija dela, porque o homem de Deus disse: meu Deus, por que você não acredita que você pode falar e as coisas podem acontecer? Ei, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos, são mais altos que os seus caminhos. E aí o que os outros vão pensar, esse é o seu problema. Você vai pensar no que os outros vão pensar. Vão pensar que você é doido, varrido, que você é herege, que você é maluco. Ei, já falaram tanta coisa, irmão. Já me chamaram de demônio dos olhos azuis. Já falaram que eu prego drogado. Eles têm razão. Eu estou possuído. Faça contas, vê se o que você ganha paga tudo que você gasta. Faça conta se o que você vive tem o dinheiro suficiente. Faça contas. Coisas que você tem, que se você não tinha condições de comprar e você tem. Faça contas, pelo amor de Deus. Alguém me dá um aleluia. Alguém diga para Jesus: aleluia, Jesus, eu creio no Senhor. Faça contas. Pega uma caneta e faça contas. Sabe o que nos falta, Jackson? Nos falta identidade. Porque o que você faz não pode estar firmado no que você é. Separe a sua função da sua identidade. Porque se você perder a função, você perderá a identidade. O que você faz é o que você é que deve estar firmado naquilo que você é, e não o que você é está firmado naquilo que você faz. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, irmão, é o mesmo Deus que tirou Davi do pasto e levou para o trono, e tirou Nabucodonosor do trono e levou para o pasto. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tirou um do pasto e levou para o trono, tirou outro do trono e levou para o pasto. Então se preparem, Deus é Deus. Não tente reduzi-lo a uma mentalidade humanista. Não tente reduzi-lo a uma fé intelectualista. Não tente reduzi-lo. Ah, mas eu acho. Não, você não tem que achar, você tem que crer. Crie, por isso falei. Eu creio. Quando o que é precioso não é praticado como missão,
isso vai se tornar vil na sua vida. Aquilo que é precioso tem que ser praticado como missão na sua vida. E a palavra de Deus é preciosa, por isso ela tem que ser liberada. Porque se você não liberar palavras de vida, com o tempo você vai liberando palavras de morte. Se você não usar a vida que Deus te deu, a palavra que Deus te deu, você vai usar a morte. Amém, irmãos? Sabe, e eu fiquei tão feliz aqui essa semana com o projeto ID. Porque, irmãos, deixa eu te falar para todos os missionários, pastores, ministros, diáconos, todos que de alguma forma contribuem, que carregam a arca junto com a gente. Cuidado, porque quando o conforto chega, a missão é ameaçada. E não perca o senso de missão, ainda que você durma em cama de ouro. Não perca o senso de missão, ainda que você anda de Ferrari. Não perca o senso de missão, ainda que você tenha um jatinho próprio. Nunca perca o senso de missão. Pode dormir na cama de ouro, mas acorda de manhã e vai para a luta. Acorda de manhã e vai para a luta. Não deixa que o conforto tire você do senso missionário. Não deixe que o conforto, agora eu preciso, agora eu posso ficar mais na cama, agora eu posso desfrutar mais. Não bobeia, como a gente diz aqui. Como a gente diz aqui no sul, não bobeia, nego. Não bobeia. Porque agora você só vai cumprir a missão. Escute isso, eu vou repetir. Cuidado, porque quando o conforto chega, a missão é ameaçada. Por quê? Porque agora você só vai cumprir a missão se tiver um certo tipo de conforto nela. Se não tiver nenhum conforto nela, você não pratica mais a missão. E a minha oração é que a gente fique com marcas de um verdadeiro missionário. Missionário tem marcas. Amém? Ele não tem só piques, ele tem marcas. Ele não tem só contas bancárias, ele tem marcas, cicatrizes de perdas, de dor, coisas que ele teve que investir, coisas que ele teve que acreditar quando ninguém acreditou. Guarda isso, escreve isso para mim, pastor Jacques. Missionários não tem só piques, ele tem marcas, cicatrizes. Aleluia. Amém. Eles trabalham para ensinar, para educar, para despertar uma geração. Aleluia. Sabe qual é a diferença de ensinar e educar? É que ensinar, você repassa conteúdos. Para ensinar é só vender a apostila, é só vender o livro. Eu ofereci livro para você aqui hoje. Para ensinar é só vender o livro, mas para educar eu tenho que transmitir valores. Quem educa transmite valores, não transmite só material, transmite valores com o seu coração, com a sua mente, com as suas lágrimas, com a sua paixão. Aleluia, aleluia. Alguém está me entendendo aqui? Faz de conta que você está no seminário ID ainda, aleluia. Aleluia, porque essa semana o meu senso missionário despertou. Aleluia. Isso é missão, irmãos. Não tem a ver só com a sua capacidade intelectual ou com a sua formação profissional. Tem a ver com a sua paixão por aquilo que você faz. Porque toda liderança ela começa com a autoliderança. Você tem que liderar a si mesmo. Oh, meu Deus. Como assim, pastor? Cara, no caminho você vai ver muito analfabeto que lidera a sua vida muito melhor que doutores. E Jesus falou isso quando ele disse doutores da lei. Vocês que são doutores da lei. E o bando de Jesus era analfabeto. Tinha um Pedro que não sabia ler nem escrever, que começou a igreja. A igreja começou com um cara analfabeto. Entenda, por favor. Eu não estou querendo tirar a intelectualidade, por favor, a inteligência, a sabedoria. A Bíblia diz que um povo que não conhece a Deus
ele morre. O povo que conhece a Deus, ele se torna forte e fará proezas. A Bíblia diz que um povo erra porque lhe falta o conhecimento. Não é sobre isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou dizendo que nós não podemos intelectualizar. Mas eu penso, os meus pensamentos são maiores que os seus, e os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, são maiores que os seus caminhos. Aleluia. Assim como cai a chuva e a neve do céu e para lá não volta, mas dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Quando Deus libera uma palavra para você, não é para prosperar a tua vida, não é só, é para pegar você e trazer você. A palavra não volta vazia, mas ela vai prosperar para aquilo que foi designada. Quem já viu neve caindo do céu? Eu já vi, já estive na Noruega, eu vi neve. Em Boston eu vi neve, na Cordilheira. E já vi neve em São Joaquim. Não precisa ir longe para ver neve. A neve cai do céu e a chuva cai do céu, mas ela volta. Quando ela cai você vê, mas quando ela volta você não vê. E aí quando cai chuva na sua vida, quando cai neve, você pensa, Deus está me abençoando, porque você está, mas quando você não está vendo, ele diz assim, como cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna. Essa chuva que você vê cair, ela volta. E o objetivo dessa chuva é levar você para Deus. Quando você vê a chuva caindo sobre você, você glorifica, você diz, uau, Deus está me abençoando. Mas quando você não vê, você não pode ver, porque esse processo se chama evaporação. E evaporação, você não vê, mas está acontecendo. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando Deus está te evaporando para Ele, você não está vendo. Todo mundo recebendo chuva e neve, você sendo evaporado. Você diz, cara, por que Deus me judia tanto de mim? Deus diz, não, eu estou levando você para mim. Você não está entendendo. Eu estou levando você para mim. Por quê? Porque eu quero que você veja o mundo como eu vejo. Você vai amar as pessoas como eu amo, você vai cuidar delas como eu cuido, você vai estender a mão, você vai ter paciência com elas. Ei, você precisa entender o amor de Deus. Ei, você não está na igreja pela chuva e pela neve, você está pela evaporação. Ele diz assim, como cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas antes da semente é o que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando eu libero uma palavra para você, você fica todo feliz, você vê porque a chuva está caindo, mas essa palavra não é para ficar com você, é para pegar você e trazer você para mim, porque a chuva que você vê cair, ela volta para mim, diz o Senhor. A palavra que eu liberei para você, ela vai voltar para mim, e ela não voltará vazia, ela vai trazer você junto. Assim como não cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que ela foi designada. Se você tem uma palavra, meu irmão, você tem tudo. Mas eu estou sem dinheiro, mas você tem uma palavra. Mas eu ainda estou sem ministério, mas você tem uma palavra. Mas eu ainda, a porta não abriu, mas você tem uma palavra. Ninguém pode parar alguém que tem uma palavra de Deus. E vocês todos têm uma palavra. Eu virei para vós outros. Você tem uma palavra, segure nela. Sabe, no final, Tanuri, é só eu e Jesus. No final, essa semana nós tivemos uma experiência incrível. Nós estávamos lá na minha filha, na Bruna, e a avó do Charles estava lá, 96 anos. 96, Charles? 94.
94 anos. Ela estava conversando com o Tanuri batendo papo com ela, senhorzinha, comendo hambúrguer. E o Tanuri perguntando, ela disse: meu marido já morreu, já perdi até filhos, às vezes estou sozinha. E ela disse: Tanuri, você sabe que eu descobri uma coisa? E o Tanuri lá, todo ouvido, ela disse: o que foi que a senhora descobriu? Que Jesus é a minha melhor companhia. 94 anos. O Tanuri me falou isso dentro do carro. Eu fui para casa chorando dentro do carro, porque todos nós sabemos que no final é só eu e Jesus. No final, o que vai sobrar não é ministério, não é microfone, não é fama, não é seguidores na internet. No final é só eu e Jesus. Quando a trombeta soar e Ele chamar você pelo nome e tirar o seu fôlego de vida, vai ser só você e Ele. Vai ser só você e Ele. Viva agora como se fosse só você e Ele. Sirva as pessoas, ame seu cônjuge, abençoe seus filhos, cuide deles, abençoe as pessoas que te rodeiam. Seja leal, fiel. Mas no final, o que vai sobrar é só você e Jesus. Sabe, sua esposa não vai poder ir no seu lugar, seus filhos não vão poder ir. No final é você e Cristo. E essa é a sua identidade. Por isso que a sua identidade não está firmada naquilo que você faz. Porque você não é para fazer, você não faz para ser, você é para fazer. A sua identidade está firmada na sua natureza. O homem lá no Éden, ele perdeu a natureza, ele perdeu o jardim. Deus continuou falando com ele, mas ele perdeu a sua natureza. Então o seu ministério não é a sua identidade. Ministério, Mevan, são tudo ferramentas, mas não é a nossa identidade. E Deus pode trocar você de ferramenta e pode trocar suas ferramentas. Então não firme a sua identidade no que você está fazendo agora. Porque você pode estar até vivendo um momento difícil, mas isso não define quem você é. Muitos crentes precisam ser posicionados e reposicionados na sua identidade. Porque senão vão ficar brigando a vida inteira por coisas que Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz. Eu sou para propagar o que Ele é. Ministério não é a sua identidade. Ministério são ferramentas. Eu me lembro, na minha ignorância, eu quis botar o meu nome no nome do ministério uma vez. Ministério não sou o que eu sou, não é o que eu sou. O que eu sou em Deus. Ministério é o meu serviço. Eu sou para propagar o que Ele é, e eu faço para propagar o que Ele faz. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, e o Filho faz o que vê o Pai fazendo. Jesus disse: eu sou como o Pai, e eu faço o que o Pai faz. Que noite profética, entenda isso. Põe aqui para mim Daniel capítulo 11, versículo 32. Os
violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, será ativo. Deixa assim, não tira daqui não, deixa aí. Daniel capítulo 11, 10, 11, 12, está falando dos finais dos tempos. Está falando do anticristo. Está falando que aqueles que quebram a aliança, eles serão pervertidos com elogios. Sabe como você vai pervertendo pessoas que quebram alianças com Deus? Com elogios. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. Mas o povo... Vamos lá, vamos entender esse texto ali. Mas o povo que conhece a Deus, revelação, diga comigo, revelação. Enquanto você não tem uma revelação de Deus, você não se tornará forte. Porque a revelação é conhecer a Deus. Para quê? Para se tornar forte, para achar a sua identidade e fazer proezas, realização. Então revelação gera a identidade que gera a realização. Você está pegando isso? O povo que conhece a Deus, revelação, se tornará forte, identidade, e fará proezas, realização. Realizar sem saber quem você é como vender um produto mais barato do que custou. Quanto mais você enriquece, quanto mais você fica poderoso, mais você sofre. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Você é vítima do que você tem. Você é vítima do que você faz. O que você tem e o que você faz que governam a sua vida. Mas quando você conhece a Deus no princípio correto, por isso você não deveria realizar sem saber quem você é. E você nunca vai saber quem você é sem conhecer a Deus. Você nunca vai se encontrar na sua totalidade sem você conhecer a Deus. Bom, parece que eu estou pregando para pastor aqui hoje. O caldo é grosso. Mas entenda quem você é. Não saia realizando sem entender quem você é. Porque você vai trabalhar nas suas emoções. E se você tiver ferido, você vai ferir. Você vai começar a produzir sementes segundo a sua espécie. Todo ferido fere. Todo rebelde torna pessoas rebeldes. Mas aquele que sabe quem é não está lutando por mais nada. Não está lutando para ter mais nada, para conquistar mais nada. Ele está muito satisfeito porque ele já encontrou a Deus. E ele vai realizar proezas. Por que ele vai fazer proezas? O que é proezas, irmão? É coisa que você não pode fazer com ferramentas naturais. Proezas é coisas que só o Espírito Santo pode fazer através de você. Então o povo, sabe, aquele que quebrou a aliança, ele vai ser pervertido nos últimos dias com elogios. Todo mundo vai elogiar o que ele faz, o que ele tem e o que ele é. Mas o povo que conhece a Deus. Então vai ter dois tipos de povos nos últimos dias. O povo que é movido por elogios, por aplausos. O povo que busca palmas e não almas. O povo vai ter dois tipos de povo. Vai ter um povo conduzido por coisas, por fama. Mas vai ter um povo que teme a Deus. Que lado que você vai estar, meu irmão?
você vai precisar de um elogio para que você seja reconhecido. Se Deus te reconhece, não importa mais se alguém te reconhece ou não, irmãos. Ainda que é bom ser aprovado por pessoas também, como Esther foi. Esther, ela alcançou o favor de Deus e dos homens. Glória a Deus, mas se você tiver que escolher um dos favores, escolha sempre o favor de Deus. Davi não era bobinho que disse: eu vou cair na mão do Senhor, porque o meu Deus é misericordioso. O Deus que eu sirvo é misericordioso. Se afaste de pessoas que não têm misericórdia. Se afaste de pessoas que nunca provaram a misericórdia de Deus, por isso não sabem exercer misericórdia. E quem está sempre tentando apresentar o defeito dos outros, porque está tentando esconder os seus. Porque esse é o melhor lugar para esconder os seus problemas, é no problema dos outros. Mas um povo que conhece a Deus, diga comigo: revelação, identidade e realização. Irmão, conhecer a Deus não determina só a sua identidade, mas determina a sua identidade e as suas realizações. Amém? Por isso, não faça nada sem aliança. Não continue sem aliança. Você precisa ter uma aliança com Deus para realizar proezas, para ser ativo a partir do céu, não a partir da terra. Conhecendo que quando a chuva cai é gostoso, é bom. Quando Deus fala com a gente, é bom. Quando a mesa está farta, quando a geladeira está cheia. Oh meu Deus, você diz: Deus está me abençoando. Aí você diz, aí chega uma hora que Deus começa a evaporar você. Aí você diz: meu Deus, que luta. Deixa eu te dar um princípio, uma chave que vai ajudar você. Deus não te abençoa quando Ele dá. Quando Ele dá, Ele te prova, para ver o que você vai fazer com isso. Ele te abençoa quando Ele tira. Pegou? Então, se está dando, Deus está dando, fique esperto, Ele está te provando. Ele vai ver qual vai ser a sua reação com isso. Ele vai te dar fama, vai te dar dinheiro, vai te dar posições, vai te dar status. Pessoas vão bater nas suas costas, vão dizer: uau, que massa. E aí Deus diz: e agora? Você vai ter coragem de deixar tudo isso por causa de mim? Você tem coragem de devolver tudo? E aí o cara vem na igreja, dá alguns trocados, bota dentro do envelope e acha que está fazendo grandes coisas. Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Não, meu irmão, Deus quer você. Se Ele tem você, aí você vai poder dizer o que diz Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ei, os meus caminhos não são como os teus caminhos. Os meus caminhos são mais altos. Então não meça a Deus a partir dos seus pensamentos. Não meça a Deus a partir dos seus caminhos. Fique esperto. A sua fita métrica, o seu prumo, não é para medir a Deus. A primeira coisa que vai te ajudar é você assumir que você não sabe. Porque assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Então o que eu faço? Não para. Fique esperto. Fica na torre de vigília. A qualquer momento o passarinho pode pousar no seu carro. A qualquer momento ele pode pousar no seu carro.
qualquer momento os sinais que você pedia. Um amigo nosso, essa semana, o carro dele foi roubado lá no Rio de Janeiro. O cara botou a arma dentro do carro e levou o carro dele. E é incrível porque é o carro que ele está levando o Samuel para o treino, para o CT. O Samuel está lá na casa dele. Aí já estou falando, não devia falar, né? Mas não vou falar mais, pronto. Então ele leva o Samuel todo dia no CT e traz. O Samuel está hospedado na casa dele. O Samuel agora está em casa de férias aí no carnaval, mas quarta-feira volta para o CT. E agora vai fazer 18 anos, não pode mais morar no CT, tem que morar fora. E agora ele não está mais em São Paulo, ele está em outro estado, em outro clube. E eu só vou falar quando assinar o contrato, então não assino, não posso falar ainda. Hora aí que vai assinar. Então escuta, roubaram o carro dele essa semana. Samuel estava aqui, roubaram, meteram uma arma na cabeça dele, levaram o carro, o celular. E na hora ele ligou para a esposa entrou lá no Instagram, no direct lá, direct, chama? Né? Faderode, é direct? Então tá. E aí ela mandou para mim: pastor, ora aí pelo Diogo que roubaram o carro dele. Irmão, na hora, eu estava com o celular na mão, nós levantamos as mãos na nossa sala, dizendo: Deus, esse carro onde está? Só o Senhor sabe onde esse carro está. O Senhor sabe, Senhor, esse homem é um bom homem. O Senhor, ele está fazendo um favor para nós. Ele está levando meu filho para o CT. Nem é filho dele, é meu filho, Senhor. E eu não falei: Senhor, se eu tenho crédito no céu. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso botar em Deus em dúvida. Botar Deus em dúvida. Eu disse: Senhor, nós oramos agora. Aonde estiver esse carro, irmãos, não levou 5 minutos. Não foi, Tanuri? Lá em casa, na hora, rapaz, na hora, ele ligou do celular dele. Eu digo: como é isso, macho? Ele disse: rapaz, você não faz ideia. Os caras que levaram meu carro me soltaram no mato aqui. Eu pensei que os caras iam me matar, Luiz. Os caras me levaram. Eu disse: ô, cara, eu sou pastor. Preguei pro cara, o guri apontava para mim chorando: ô, cara, para de falar de Deus. E aí eu liguei para um amigo meu lá da minha cidade, que é amigo de um cara da facção lá dessa cidade. E o cara da facção dessa cidade devolve o carro do pastor. Mexe com quem está quieto. Mexe com quem tem crédito no céu. Mexe. Acharam o carro do rapaz na hora. O que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou querendo falar com isso? Para você se mover. Porque o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará. O que é que eu faço numa coisa dessa? Levanta a mão na hora em nome de Jesus: Senhor, aonde está o carro? Mas não, você já quer ligar para a polícia. Eu não é? Que é coisa normal a se fazer. Está errado ligar para a polícia? Não, tem que ligar. Mas é a coisa normal a se fazer. Faz o normal depois. Faz primeiro o sobrenatural. Eu não estou dizendo para você anular o normal, anular a ciência, anular a lógica. Eu estou dizendo que primeiro você contempla a sua formosura e depois você aprende no seu templo. Primeiro você vive o sobrenatural. Marta faz a comida depois, mas a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirado. Faz a comida, limpa a casa, não tem problema, lava a roupa, faz tudo que tem que fazer, limpa o carro. Mas primeiro vai buscar o teu Deus. Você que veio aqui hoje, ouviu essa palavra, quer mudar de vida. Você não aguenta mais andar na lógica e contar moeda. E quando eu falo de moeda, eu não estou falando não estou falando de moeda. Eu estou falando de você não ficar contando migalhas a vida inteira da sua vida, porque você não sabe quem você é.
Você precisa se achar, saber quem você é em Deus. E se eu continuar contando, vai contar feliz, vai contar alegre, não vai? Não é alegre contar moeda? Claro que é. Isso não significa que você vai ficar rico, milionário, não. Significa que quando você sabe quem você é, você não está correndo atrás para ser outra pessoa. E o que Deus vai fazer, Ele vai fazer na sua identidade. Porque se Deus precisar tirar de alguém para te dar, Ele faz. Se Ele precisar, Ele faz. Porque Ele vai fazer na sua identidade. Você não precisa ser outra pessoa. Então não faz o que você não é. Não seja quem você não é. Seja quem você é.